E não acabou, hein? Duas contratações surpresa ainda podem chegar depois de Lucas Beltrán. Tem também o próprio Beltrán já se decidindo e pediu para o staff dele agilizar o negócio com o Flamengo. Tem, óbvio, a péssima partida do Flamengo contra o Ceará, com empate amargo, com direito à paçocada de Agustin Rossi. A gente vai falar tudo no vídeo de hoje. Tem Samuel Lino deixando o estádio mancando e preocupa a nação. Cebolinha e Michael de saída do Flamengo. E o Ceará com uma faixa lá, um mosaico preconceituoso contra os torcedores do Flamengo fora do Rio de Janeiro. E a gente no vídeo de hoje tem como provar para eles e jogar na cara que eles estão errados. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando a falar sobre esse jogo contra o Ceará, que o pior de tudo não foi nem o empate em si, mas como o jogo se desenvolveu. Flamengo com o primeiro tempo muito dominante, porém no segundo tempo, principalmente pela saída do Arrascaeta, entrada do Saul, que não dá ainda para colocar essa queda de desempenho nas costas do Saul. É um cara que acabou de chegar, ainda está se adaptando ao time, ao esquema de jogo do Felipe Luiz, mas o fato é que o Flamengo perdeu muito a sua capacidade de dominar o jogo, perdeu aquele controle da partida e acabou tomando um gol de empate com uma falha do Rossi. Tem muita gente que diz que pode não ter sido a falha dele, mas foi. Ele tomou uma decisão errada de sair e parar no meio do caminho. Se ele saísse e fosse até o fim, com certeza conseguiria socar aquela bola. Se ele opta por não sair e se mantém no gol, ele ia conseguir uma base melhor para fazer a defesa, mas saiu, foi até o meio do caminho, parou, tomou o gol de cabeça do Pedro Raul. Flamengo, um gol de Arrascaeta, Ceará também um gol de Pedro Raul. E aí, o Flamengo se mantém na liderança, mas é um sinal de alerta, inclusive em relação a algumas necessidades do elenco que podem ser supridas com a informação que a gente vai dar no vídeo de hoje sobre duas contratações extra aí que tem muito a ver até com essa partida de ontem. A gente vai falar muito sobre esse jogo. Mas antes da gente continuar aqui, eu vou falar sobre o mosaico da torcida do Ceará, falando o seguinte: sou do Ceará, torço pelo Ceará, claramente alfinetando de forma preconceituosa os torcedores do Ceará, do estado do Ceará, que torcem pelo Flamengo. E aí, eu quero ver de vocês aqui nos comentários dizendo de onde vocês são, seja do Ceará ou qualquer outro estado do Brasil, ou até do Rio de Janeiro mesmo, de onde vocês são que torcem pelo Flamengo e torcem só pelo Flamengo para jogar na cara desses torcedores aí do Ceará, que de fato tem rubro-negro no mundo inteiro e rubro-negro de verdade. O Flamengo é um time mundial. Eu sou aqui de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, sou muito Flamengo e tenho certeza que tem gente que é muito Flamengo espalhado aí pelo mundo todo, então eu quero ver nos comentários aqui, vocês colocando de onde vocês são e reforçando o amor pelo Flamengo pra gente jogar na cara desses caras aí que tentam desvirtuar esse amor do Flamengo, até porque o Castelão lá, a Arena Castelão, não lota em jogo nenhum. Mas no Flamengo e Ceará, curiosamente, todo mundo quer ver o Flamengo, né? Até o torcedor do Ceará tá afim de ver o Flamengo jogar, tá mais afim de ver o Flamengo jogar do que o timinho deles, que resolveu jogar um pouquinho de bola no segundo tempo, mas só empatou por conta do erro do Flamengo. Então, baixa a bolinha, volta para sua realidade e para de querer tirar os torcedores que escolheram o time certo, que é o Flamengo,
querer dizer que eles têm que torcer para alguém do seu estado. Vai torcer para quem? Para Ceará? Tá de sacanagem. Então eu quero ver nos comentários aqui de onde vocês são e de onde vocês são rubro-negros de verdade, torcendo só pelo Flamengo e muito pelo Flamengo. Bota aí nos comentários que a gente vai jogar na cara desses malucos aí o que é ser Flamengo. Vamos voltar a falar do jogo agora? Flamengo tem um ponto aí que eu quero falar antes de qualquer outra coisa, que é o Bruno Henrique. Às vezes é complicado falar isso pela história dele no Flamengo, mas o que me parece é que hoje o Bruno Henrique joga só com o nome que tem na história do Flamengo. Ele não tem demonstrado um bom futebol faz tempo. E é muito complicado isso, porque é difícil, provavelmente, para o Felipe Luiz tirar o Bruno Henrique do time, por conta de toda a história que eles tiveram juntos, inclusive como jogadores, mas é mais difícil ainda a gente ver o Bruno Henrique sem vontade, errando tudo, com a cabeça em outro lugar. Pode ter a ver com essa questão aí das apostas dele e tudo mais, mas o fato é que ele não pode continuar sendo titular desse time. Não dá. Bota qualquer outro jogador, bota o Plata improvisado de centroavante, o que for, mas o Bruno Henrique não tá dando mais. Não tá dando. E aí eu quero ver se vocês concordam comigo aqui nos comentários ou não. Mas na minha opinião, o Bruno Henrique matou o ataque do Flamengo nesse jogo aí contra o Ceará. Comenta aí se você concorda comigo. Samuel Lino deixou o estádio mancando e preocupa nas imagens aí de alguns canais que foram ali para a zona mista. Não era nem a zona mista, era aquele setor ali que os jogadores saem para pegar o ônibus e ir embora. O Samuel Lino passou mancando bastante e pode ser uma preocupação aí para o Flamengo. O Flamengo não se pronunciou sobre o Samuel Lino, só se pronunciou sobre o Arrascaeta, falando que ele sofreu um incômodo muscular aí, por isso que ele saiu no intervalo. O Flamengo informou, meia Arrascaeta sentiu incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e por isso foi preservado no segundo tempo. E aí o Arrascaeta falou sobre esse assunto. No movimento, acabei sentindo um desconforto na coxa e, conhecendo o meu corpo, acredito que não seja nada grave. Tomara que no exame seja pouca coisa, disse Arrascaeta. Outro jogador aí que desfalca o Flamengo no próximo jogo do Brasileirão é o Jorginho, que recebeu terceiro cartão amarelo e está suspenso do jogo contra o Mirassol. Então, a gente fica aí na expectativa. Pode ser até a estreia do Carrascal como titular. Vamos ver. Ele que tem essa expectativa aí de fazer seu primeiro jogo no próximo sábado contra o Mirassol. E agora, algumas falas aqui do Felipe Luiz após o jogo contra o Ceará. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos para as falas aqui do Felipe Luiz no jogo após o jogo contra o Ceará lá no Castelão, né? Eles nos incomodaram no segundo tempo, tivemos dificuldades e acabamos sofrendo, demos uma chance ao adversário que foi somente de escanteio. Até então, o time defendeu bem o que era o ataque do Ceará. Felipe ainda falou sobre se manter vivo nas competições. O objetivo é disputar todos os títulos. O Flamengo te permite isso, com esse elenco altamente qualificado de brigar pelo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Sobre a decepção com o empate. Eu gosto de vir logo depois do jogo ainda com o coração quente, porque eu falo o que está aqui dentro. Sentimento de decepção, pois depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chance de gol e finalizado muitas vezes no gol do adversário, mas no segundo tempo tivemos uma queda muito grande
e por um descuido nosso na bola parada, sofremos um empate. Claro que o sentimento é de decepção, não temos outro caminho senão trabalhar, continuar evoluindo. Sobre o Vitor Hugo, ele foi questionado também por que um cara que ele pretendia até emprestar foi utilizado e está sendo utilizado no elenco do Flamengo. Vocês todos sabem da qualidade que o Vitor tem, jogador que sabe o que é ser Flamengo, treinou bem, e eu optei porque vi que o nosso meio-campo perdeu o controle do jogo e ele é um jogador que não perde a bola. Obviamente, como todos, a concorrência é grande. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Então, deixou em aberto aí o futuro do Vitor Hugo e não dá para criticar a entrada dele. O Flamengo precisava melhorar o meio-campo ali. Ele é um bom jogador, mas algumas mudanças aí no segundo tempo, principalmente. O Flamengo ficou mais pro fim do jogo ali com Alan e Everton Araújo no meio-campo. Tirou o Jorginho, colocou o Alan quando precisava de gol. Então, é difícil. Assim, ele tem alguns momentos de genialidade, o Felipe Luiz, mas outros momentos que a gente acaba não entendendo muito qual é o objetivo dele dentro do jogo, né? Enfim, sobre não preservar os zagueiros, os Léos, Felipe Luiz falou: Danilo tá machucado e a zaga é uma posição muito delicada. Não me senti confortável de colocar um dos meninos para esse jogo. E aí um dos meninos ele se refere ao Cleiton e ao João Vitor. Então, meu amigo, se ele não conta com esses zagueiros para jogos importantes, quando houver necessidade, tem que ir atrás de outro zagueiro. A gente vai falar ainda no vídeo de hoje sobre essas posições carentes e se essas possíveis duas contratações surpresa aí do Flamengo podem suprir essas carências aí. Outro que falou foi o Emerson Royal após o empate contra o Ceará. Emerson Royal falou sobre sua condição física, analisou o duelo desse domingo, destacou que fará de tudo para estar 100% para ajudar o Flamengo. Ainda estou longe do que eu posso entregar. Fiquei um tempo grande fora dos gramados, mas me adaptar o quanto antes. Quanto à equipe deles, a gente sabia da proposta deles. Defensivamente eles são bons. O atacante me seguia o tempo todo, desempenho defensivo deles muito bom e a jogada deles típica, eles jogam no centroavante com toda hora uma casquinha e a bola parada. Sabíamos que não poderíamos errar nesse aspecto. A gente sabia que era um jogo difícil, mas o empate também não está tão ruim. Agora vamos seguir no campeonato para podermos conseguir a vitória. Claro, obviamente me senti um pouco cansado, principalmente no final do jogo. Como eu falei, tinha um tempo grande que eu não começava jogando. O Flamengo me contratou para isso, para estar nos momentos importantes do time. Vou fazer tudo que eu puder para estar bem dentro e fora do campo, para estar na minha melhor fase física o quanto antes possível para ajudar o Flamengo, disse o camisa 22, concluindo a sua fala ao Emerson Royal, que eu acho que no primeiro tempo ele teve bons momentos, ele teve uma interceptação ali que acabou possibilitando ele ir até a linha de fundo, cruzou na área e o Bruno Henrique acabou não conseguindo finalizar mais uma vez, né? No primeiro tempo teve um lance também, se eu não me engano, do Samuel Lino ou o Alexandre chegaram aqui pela esquerda, bola sobrou limpa para o Bruno Henrique, ele jogou na lua. Bruno Henrique mal demais, repito, não pode continuar sendo titular do Flamengo, na minha opinião. E o Flamengo agora, mudando um pouquinho de assunto, anunciou que a coletiva de apresentação do Carrascal, novo reforço do clube, vai ser realizada nessa segunda-feira, hoje, na sala de imprensa do CT do Ninho do Urubu, às 2h30 da tarde, com transmissão da Flamengo TV. E aí, a gente fica na espera de finalmente o Carrascal falar como jogador do Flamengo. Ele que chegou já tem um tempinho, chegou na quarta passada, mas só pôde ser anunciado no sábado à noite, depois da papelada tá toda resolvida. Finalmente Carrascal vai ser apresentado como jogador do Flamengo e com esses desfalques aí, tem grande chance da estreia dele de fato acontecer contra o Mirassol, sábado. Agora, vamos falar aqui de Michael e Cebolinha podendo estar de saída do Flamengo. Após finalizar as contratações, o Flamengo deve negociar Cebolinha e Michael. O Flamengo deixa claro para o mercado que está aberto a negociações. Ele não falou exatamente que os dois estão à venda, mas qualquer proposta que chegue para um ou para outro, o Flamengo vai sentar, vai negociar. Diferente do que fez
por exemplo, com o Léo Ortiz, com essa proposta aí que chegou até a alta de quase 100 milhões de reais, o Flamengo negou de cara a proposta, mas no caso de Cebolinha e Michael, se chegar uma proposta com valores razoavelmente bons, não precisa nem nada ser tão alto assim, o Flamengo vai sentar para negociar e deve aceitar uma proposta por um desses jogadores ou até os dois. Então, tendência grande aí de um dos dois ou até os dois saírem do Flamengo. Cebolinha já teve esse flerte aí com o Grêmio, uma possibilidade de proposta, porém ele já jogou os 7 jogos pelo Brasileirão, já jogou Copa do Brasil e poderia só atuar no ano que vem pelo Grêmio, então diminui um pouco a possibilidade dessa janela ele ir pro Grêmio, mas nada impede que outro time faça uma proposta por ele e possa levar o jogador. Michael negou uma proposta do Al-Ula da 2ª divisão da Arábia, tiveram outras aí que acabaram não avançando também, e qualquer outra proposta interessante que chegue de outro time, o Flamengo vai estar bem aberto aí a negociações sem se opor à saída desses dois jogadores. Falando agora de Lucas Beltrán, centroavante, está decidido e já falou com o staff dele que quer o Flamengo, pediu para agilizar as negociações, para fechar o mais rápido possível, porque ele quer treinar, quer se juntar ao elenco para estar logo à disposição. E o Flamengo também trabalha para agilizar e tentar ter o Lucas Beltrán o mais rápido possível à disposição do clube. E é muito necessário. Esse jogo de hoje deixou claríssimo que o Flamengo sem o Pedro perde e muito poder de finalização. O Bruno Henrique definitivamente não é jogador para jogar ali centralizado como centroavante. Ele não rende, ele fica perdido em campo. Então o Flamengo precisa correndo de um centroavante reserva e o Beltrán é o nome que está muito próximo aí de ser anunciado pelo Flamengo. A gente vai continuar acompanhando qualquer novidade sobre Lucas Beltrán, a gente traz aqui para vocês. E como eu disse no início do vídeo, o Flamengo ainda pode ter mais 2 contratações aí, 2 surpresas, né, que ninguém esperava, além do Beltrán. E são 2 posições aí que o Flamengo pode fazer a contratação. O Flamengo monitora o mercado, pode ser que só venham no fim do ano, mas existe uma corrente aí pedindo um pouquinho mais de agilidade para o Flamengo acelerar e tentar trazer, ainda nessa janela, um zagueiro e um goleiro. Para a zaga, a gente já trouxe aí que o Flamengo monitora o zagueiro Nino, que tem essa tentativa de troca aí do Matheus Gonçalves pelo zagueiro Robert Renan, também do Zenit. Negociação, mais uma negociação lá com os russos. E a outra contratação é a possibilidade de chegar um goleiro. E aí seria para reposição do Matheus Cunha, que está em fim de contrato, já assinou pré-contrato com o Cruzeiro e o Flamengo vai perdê-lo. Agora não tem mais dúvida, vai perder o goleiro pro Cruzeiro no fim do ano, que cá entre nós eu não acho nada um problema, porque o Matheus Cunha não dá para mim. Então, de fato, é muito importante o Flamengo ter outro goleiro, inclusive um goleiro que dispute posição com o Rossi, para não deixar ele tão confortável assim. Porque o Rossi é bom goleiro, mas tem hora que parece que ele acha que é melhor do que é. É uma tranquilidade muito grande, não parece que ele está muito empenhado. O Rossi precisa de uma pressãozinha para agarrar bem e ter certeza de que não vai perder a posição pelo seu desempenho. E não só por ele ser o Rossi e só ter uma garotada no banco. Então tem que vir um cara para dar uma pressionada, disputar a posição com o Agustin Rossi, e a gente fica na expectativa aí de quem pode ser esse goleiro. Já houve há pouco tempo um boato aí de que o Flamengo poderia ir atrás do Carlos Miguel, o goleiro ex-Corinthians, que está lá no Nottingham Forest agora. Inclusive, existe uma possibilidade aí dele ser negociado nessa janela. O clube disse que estaria aberto a negociações. É aquele goleiro gigante lá de mais de 2 metros de altura que agarrava aqui no Corinthians. Então, pode ser um nome interessante aí para brigar com o Rossi. Comenta aí se você conhece o Carlos Miguel, se você conhece o Robert Renan e acha
que seriam boas contratações do Flamengo ainda para essa janela. São posições que eu acho de primeira necessidade para o Flamengo para agora. O Flamengo não tem poupado os zagueiros. Com o Danilo machucado, Léo Ortiz e Léo Pereira têm jogado jogos consecutivos. Claro que tem o desgaste. Mas na época do Jorge Jesus todo mundo jogava todos os jogos e jogava bem. Tem isso. Mas a gente sabe que nesse momento a gente tem visto um desgaste muito grande dos jogadores e tem essa necessidade de rodar o elenco. Então acho sim que mais um zagueiro é necessário e mais um goleiro é necessário, e aí não por conta de desgaste, e sim por conta do Rossi ficar mais ativo, se ligar mais e se empenhar mais para não perder a posição, e até se chegar um goleiro superior ao Rossi, jogando mais do que ele, que tome a posição. Tem que jogar quem tá melhor mesmo. Então vamos ficar no aguardo aí para ver qual vai ser o desenrolar dessa história, dessas duas possíveis contratações do Flamengo ainda para essa janela, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!